Olá, nesse vídeo nós vamos fazer o download dos embargos do IBAMA. Aqui eu montei um script no Colab, onde a gente vai baixar esses dados do GeoServer do IBAMA, vamos ler como GeoDataFrame, vamos inserir no GeoPackage para ficar com o nosso banco de dados geoespaciais, tá? E também vamos visualizar esses dados. Para a visualização desses dados, a gente vai precisar do Map Classify e do Folio. Então, eu vou iniciar instalando essas libs no Colab, essas bibliotecas. Ele já instalou. Bom, normalmente, para fazer o download desses embargos, a gente utiliza aqui o site do IBAMA. Então, aqui eu tenho, né, alguns filtros para selecionar e baixar. Por exemplo, posso baixar por estado, por bioma. Aqui embaixo eu tenho o download completo da lista, tá? Onde eu tenho o formato CSV, XLS. Então, a gente também consegue ver a última atualização desses dados. Nesse site aqui eu tenho um mapa interativo, onde ele me mostra o layer, né? O layer que existe aí, que consta os embargos, tá? Brasil, admin, embargo. O IBAMA também tem um GeoServer. Então, esse é o GeoServer do IBAMA. Certo? Então, aqui no embargo, a gente pode visualizar, no GeoServer, a gente pode visualizar as camadas e pesquisar aqui por embargo. Então, vamos ver aqui que tem os embargos, né? O mesmo nome do layer que está lá no sistema. No GeoServer eu consigo visualizar esses dados com o GeoJSON. Então eu tenho aqui o WFS, eu posso clicar em GeoJSON, tá? Essa URL aqui que a gente vai utilizar para baixar esses dados que estão em GeoJSON, tá? Que vem do GeoServer do IBAMA. Nessa URL eu tenho que cuidar esse Max Features, ele está colocando 50, que é o número de linhas aqui que ele está mostrando para a gente, tá? Então a gente vai colocar 1 milhão, porque eu sei que não tem 1 milhão de embargos, né? Tem aproximadamente 85 mil embargos. A gente vai copiar essa URL aqui. E vamos voltar lá para o nosso script, tá? Então, agora o próximo passo é importar o GeoPandas. Aqui eu vou definir a URL do GeoServer, tá? É igual àquela que a gente já copiou lá. Que também é o Max Features, tá como 1 milhão. Então tem que cuidar, tá? Não pode estar... tem que estar sempre maior que o número total de linhas que existe lá na tabela. E aqui o formato é JSON, né? Que o GeoPandas vai entender que é um GeoJSON. Tá? Então essa é a nossa URL, vamos rodar ela. Agora a gente vai ler esse GeoJSON como GeoDataFrame. Então aqui no GeoPandas eu tenho o read file e eu só digo para ele a URL do GeoJSON, tá? O GeoPandas vai entender e vai fazer a leitura. Vamos rodar essa linha. Aqui algo que eu gosto de fazer é sempre padronizar o nome das colunas da tabela, deixar com minúsculas, tá? Porque isso depois fica no GeoDataFrame, quando a gente enviar para o GeoPackage já vai organizado desse jeito. Ele demora um pouquinho para ler, né, todo esse GeoJSON, porque tem aproximadamente 85 mil linhas. É bacana, né? Depois que a gente analisar aqui o GeoDataFrame, então vamos adicionar uma linha. Eu vou dar um plot aqui para a gente ver o GeoDataFrame. Então tá aqui, tá? Ele inicia em 0 aqui o número das linhas e vai até 84.766, tá? Então tem 84.767 linhas, tá? Porque ele começa do 0, então tem que contar o 0 com mais 1 aí. E 29 colunas. Eu baixei a tabela, então aqui no sistema do IBAMA, eu baixei essa tabela aqui em formato XLS e o número de linhas está igual. Então, conforme eles atualizam a tabela, estão atualizando o GeoJSON. Mas tem que estar sempre tomando certo cuidado, né? Se você vai atualizar seu banco de dados
realizar análises automatizadas, que você baixe todos os dias os embargos, é legal ficar verificando, né, se o número de linhas da tabela bate com o GeoJSON do GeoServer. Tá? Então aqui eu tenho as colunas, né, o nome da pessoa, pode ser uma empresa também, CPF, CNPJ do infrator, tem as datas aqui, né, de atuação. Esses arquivos é interessante você vir na página, tem os termos do embargo, tá? E aqui tem esse link onde eu posso analisar aqui essas questões, né? Por exemplo, as colunas. Então, nesse aqui a gente pode ver um pouco das colunas também, tá? Então, essas colunas, elas mudam. Mas aqui tem uma ideia geral do nome das colunas. Certo? Ok, deixa eu voltar lá para o nosso script. Então, a gente já fez o download. O número de linhas está igual, né, à tabela. O que a gente vai fazer agora? A gente vai mandar esse GeoDataFrame, né, esses embargos do IBAMA, para um GeoPackage. Então, o próximo passo é definir aonde que eu quero guardar. Nesse caso aqui, eu vou guardar nessa pasta Sample Data e vou dar o nome do meu banco aí, GeoDados. Então, aqui eu só vou definir o caminho, né? Agora sim que eu vou exportar o GeoPackage. Então, para exportar, eu tenho que definir o nome de uma tabela que eu quero. E aí eu tenho que exportar o GeoDataFrame. Então, meu GDF, to file, defino o caminho do GeoPackage, qual drive, é GPKG, né, que é um GeoPackage, e o layer. Então, o layer vai ser o nome da minha tabela. Vai ser uma tabela lá dentro do GeoPackage, tá? Que é embargos IBAMA. Então, vamos enviar para o nosso GeoPackage. Ele vai criar aqui, ó, o nosso banco, GeoDados. Está com aproximadamente 24 megas de dados dentro do nosso banco. Eu posso baixar aqui, é 93 MB, né, atualizou. Eu posso baixar esse dado e olhar no QGIS, ou ArcGIS, né? Um SIG aí de preferência de cada um. Bom, aqui eu vou mostrar também como a gente pode ler, então, esses dados do embargo agora que eles estão no GeoPackage. Então, o primeiro passo aqui é definir uma SQL de consulta. Então, eu vou selecionar todas as colunas, né, da tabela embargos IBAMA. Então, vou selecionar todos os dados e vou trazer para o meu GeoDataFrame, tá? Então, aqui eu vou criar uma variável agora chamada embargos IBAMA. Vou usar o GeoPandas, a função readFile, para ler, né, essa SQL aqui de cima a partir do GeoPackage que a gente definiu. Então, aqui eu tenho um parâmetro SQL, né, que é uma consulta, e eu aplico essa consulta. Aí eu tenho certeza que ele está pegando todos os dados dos embargos do IBAMA. Tem outras formas de a gente ler esse dado do GeoPackage. Eu gosto de sempre definir a SQL, porque aqui eu posso colocar algumas condicionais, né? Where, quando a data, TED for maior que tal valor, né? Eu posso definir aqui um... Não sei nem se essa data é o padrão, só estou dizendo, né? Então, aqui é interessante criar uma SQL, porque você pode definir condicionais. E não ler todo o arquivo do GeoPackage, né? A gente não precisa ler as 85 mil linhas, né? A gente pode ler para um estado, para uma data. Então, eu gosto de sempre utilizar essa função da SQL. Então, aqui vamos rodar para obter o embargo. Na função de baixo, beleza, então ele leu. Agora a gente tem uma variável que é a mesma, né, esse embargos IBAMA é igual ao GDF. Só que aqui eu busquei direto do GeoPackage. O GeoPanda tem um Explore, que ele vai criar uma visualização para nós dos dados utilizando o Folium, tá? Eu já deixei rodado isso porque ele demora um pouquinho. Então, quando vocês rodarem, você tem um pouquinho de paciência, que ele vai montar esse web map para nós, tá?
Então aqui tem todos os embargos do IBAMA, tá, atualizados para o dia de hoje. Então se a gente parar aqui no polígono, a gente consegue ver os atributos, né? Então esse Explorer já gera todo essa visualização para nós. Certo? Então hoje seria isso, né? Baixar os dados dos embargos do IBAMA e organizar aí num GeoPack.